0 invenções dos mais inteligentes. Um papel de papel é um eletrônico e um caminhão de direção e direção. O primeiro robô só precisa de uma ideia para se transformar em qualquer objeto que você deseja. Neste episódio de Curiosidades de Nanshan, vamos aprender as descobertas e desenvolvimentos. Clique em se inscrever e vamos! Número 10. O espelho do chão. Para ser mais fácil de usar, o espelho se tornou um amigo de muitos velhos. O espelho pode ajudar-se a caminhar, mas para caminhar por muito tempo, as pernas e os pés ficam fracos, e não há jeito. Por isso, este espelho foi criado. Ele usou o espelho e a cadeira como um único objeto. Pode ser usado como um espelho ou como uma cadeira. E é muito fácil de usar. Apenas apertar o botão de segurança, você pode abrir a cadeira de um segundo e usar como se fosse um idiota. Mesmo que você esteja mais velho, você pode usá-la sozinho, sem nenhum problema. Se você está cansado ou quer descansar, você pode usar a cadeira de um segundo para deixar seus pés e pernas relaxados. Apesar de ter apenas 920 gramas de peso, que é o peso de menos de 2 xícaras de água de mineração, ela possui um peso de 100 kg, que é quase adequado para todos os lugares de viagem e a população. Por isso, não pense que o cinturão é especializado para os mais velhos, mas para os mais jovens também pode ser usado. Não importa se você está no ônibus, na metrô, ou no caminhão, ou se você está longe, você pode fazer o cinturão quando quiser. Porém, em comparação com os caminhões de baixo, tem que se preocupar um pouco, porque se você se sentar, você pode ir para qualquer lugar, mesmo que os prédios de cima e de baixo estejam em piscina. O 9º caminhão que é capaz de caminhar direto. A população de caminhões faz com que muitos pobres e velhos se soltem em suas vidas diárias, mas por causa dos limites dos caminhões tradicionais, as escadas, as montanhas ou a geladeira se transformam em uma escadaria inútil. Por isso, muitos pobres e velhos preferem ir casa. E o e-bot, que pode caminhar de direita, faz com que esses problemas se transformem em passado. Apenas pressionando o botão na mão, o e-bot pode se transformar de 4 rodas de movimento em 2 rodas de direita. Isso é muito importante para as pessoas com discapacidade e não se sente mais inferior. Além disso, para facilitar o uso, até a velocidade do e-bot é quase igual à velocidade da pessoa que caminha. Essas descobertas adicionais nos deixam ignorar a verdade de que a pessoa com discapacidade é uma pessoa com discapacidade. E sua outra característica importante é que, sem a ajuda de outros, é possível atravessar vários obstáculos. Uma pessoa pode subir e descer as escadas com facilidade. Mas, além das escadas, o único design do motor de 4 rodas permite que ela possa lidar com diferentes tipos de ruas, como as ruas de Niça, que são incômodas, as ruas cheias de pássaros, as ruas que são fáceis de esgarrar, etc. Além disso, em 2 rodas, ele ainda é muito fluente, em 360 graus, não é um sonho, e a estabilidade ainda é muito forte, parando no lugar, quase não pode se mover. O que você está esperando? Apresente-se a seus amigos. Número 8. Eletrônicos de papel. Falar em eletrônicos, todos sabem que geralmente são projetos de base, que precisam ocupar um certo espaço. Mas você já viu um eletrônico feito de papel? Hoje, essa fantasia já se tornou realidade. O designer japonês desenvolveu um novo produto. O eletrônico de papel, mesmo que pareça um pouco perigoso, mas é absolutamente simples de usar. Apenas você põe esse papel, o tubo de papel se ilumina como um eletrônico, e o princípio é muito simples. O desenhador imprimiu os 2 lados do papel com a lâmina e colocou 7 luzes LED no papel. Além disso, há 2 acionistas de bateria para fazer a lâmina. Depois, o papel com a lâmina é enviado para formar a lâmina. Assim, o LED começa a funcionar. Você pode colocar o papel na sua caixa quando sair da casa ou tirar o papel quando usar. O que vê? Mencionar é que o modo de ajustamento da luminosidade deste eletrônico é mais criativo, pois o papel de papel possui uma certa efervescência eletrônica.
Quanto mais o papel de papel se espalha, quanto menor a distância entre o eletrônico e o papel de papel, mais brilhante será a luz LED. Além disso, o papel de papel tem uma superfície suave e resistente, e também possui uma certa resistência à água. Ele é muito suficientemente suave para ser usado como uma pequena luz de palhaçada e uma luz de deslizamento. Não parece muito especial, não é? A sensação de moda se apresenta imediatamente, e ainda não está no lugar. Imaginem-se, saindo do campo, tirando um pedaço de papelão e colocando em uma lâmina, a atmosfera do lugar se esvazia instantaneamente. No século VII, o carro de avião. Em muitos filmes científicos, nós já vimos esse tipo de situação. Para evitar que os inimigos atrapalhem, um carro estava passando pelas ruas, no momento em que os militares chegaram. Ele subiu as 4 rodas e se tornou um avião, tirando o oponente de trás. Agora, o carro de avião está se aproximando da realidade. Geely Group lançou um automóvel de voo que satisfica essa imaginação. O tamanho do automóvel é o mesmo que um SUV. Em apenas 60 segundos, o automóvel pode transformar-se em um avião e voar a 30 metros. Isso significa que podemos facilmente resolver o problema da congestão. A configuração de força e força, mesmo com 2 pessoas, pode voar 167 km por hora. Realmente realizou o sonho de fazer o automóvel voar para o céu. E ele ainda é o único avião de voo que está em direção ao céu. Claro, além de Geely, o avião de Xiaopeng também lançou seu próprio avião de voo. Olhando para o exterior, parece que é um avião de voo mais amplificado, mas ele não só pode voar no céu, mas também pode correr no chão. Quando o avião caminha no chão, os 2 caminhões do avião se recuperam de forma automática e se movimentam em torno do avião. De acordo com a pesquisa, essa automóvel, em altas alturas de mais de 1000 metros. A velocidade mais rápida é de 130 km por hora, e a duração é de 35 minutos. Ou seja, a distância de 70 km não tem nenhum problema. Então, você quer ter um automóvel de voo assim? No 6º lugar, recebemos o vento do amanhecer. Ao chegar ao inverno, o sol deslumbrou a terra. A paisagem é linda, mas para os trabalhadores de proteção, é o mais doloroso esse tipo de deslumbramento. Então apareceu um automático de coletar as sementes, o Spartan Leaf Pro Plus. Este carro tem uma caixa de trânsito e uma caixa de coletores para coletar as sementes. Sua principal ferramenta é uma caixa de coletores que é parecida com o nariz de um ovo. Assim, quando o carro se movimenta, a caixa de coletores absorve as sementes que caíram no chão. Não importa onde as sementes ficam, quando o nariz se absorve, todas as sementes voltam para a caixa de coletores. Além das folhas, ele pode comer muita coisa, como lixo, cinza, até mesmo o sangue de um cavalo no caminho do inverno. Ele consegue limpar tudo, com facilidade, o tempo todo. Além disso, ele é extremamente fácil de operar, mais difícil do que um vapor de cinza. Sentado no carro, através da sensação de operação, o Big Nose pode se movimentar livremente em 5 metros de distância. Pensando nisso, realmente parece um jogo. Com uma machine assim, o trabalho de limpar as ruas é muito mais fácil. O que vocês acham? Número 5. Círculos de salva-vidas. Segundo a Associação Mundial da Saúde, aproximadamente 37,2 milhões de pessoas morreram de fome contra a água em todo o mundo cada ano. E o culpado é a pessoa que está vestindo o vestido de salva-vidas. Seja para nadar, nadar ou nadar, acidente ocorre sempre. Por isso, uma empresa na Califórnia desenvolveu um equipamento de salva-vidas que pode ser usado e que é chamado de PIN-A. Após puxar o cinturão, uma pequena fonte de fluxo de combustível aumenta rapidamente, como se fosse um saco de combustível de segurança no carro. O design do produto é a miniatura mais pequena. A estrutura inteira, incluindo o portão, o caixão e o saco, pesa apenas 139 gramas. Quando não é usado, pode ser guardado em uma caixa pequena no braço. Parece como um cinturão de exercício.
Por isso, ele também é chamado de equipamento de salva-vidas mais pequeno do mundo. O método de utilização é muito simples. Coloque o cintalhão nas mãos. Quando o cintalhão derrubar o chão, o cintalhão vai em 1 segundo, rapidamente saindo do cintalhão, e o cintalhão vai sair do chão rapidamente. Não é grande, mas o cintalhão pode carregar 125 kg. O cintalhão é perfeito para crianças. O cintalhão também possui um cintalhão e uma pinzinha. Quando o cintalhão se levanta, o cintalhão pode ser usado para ajudá-lo. Também pode ser usado para ajudar o cintalhão. Para uma área tão pequena, o equipamento já é exuberante. 4. Áudio transmitido por cérebros. Você já ouviu falar de áudio transmitido por cérebros? Parece estranho, mas na verdade o princípio não é tão complicado. A razão pela qual a pessoa pode ouvir o som é que a vibração do objeto causa o som. O som é transmitido através do vento para o cérebro, é transmitido através do cérebro ao cérebro, e é assim que o som é ouvido. E o áudio transmitido por cérebros é transmitido através da cabeça do cérebro, e é assim que o som é transmitido através do cérebro, e é assim que o som é ouvido. Por exemplo, mesmo que a gente bloqueie os orelhos para falar, também pode ouvir muito claramente a sua própria voz. Quando a gente faz o cabelo, também pode ouvir claramente o barulho do barulho. Essas diferentes vozes são transmitidas através do transmissor. E isso também é o princípio de gravação do transmissor. Assim, podemos ver que o bom do transmissor é que não só pode evitar que o transmissor seja usado por muito tempo, mas também não pode causar danos ao nosso ouvido. E também não pode causar que a gente bloqueie os orelhos para o vento, e isso pode causar a crescência de bactérias. E o mais importante é que, por não bloquear o ouvido, ele evita a aparência de câncer de ouvidos. Especialmente quando o ouvido é usado para andar ou correr na rua, ao mesmo tempo que o ouvido é usado para ouvir música, ele pode receber o som ambiental ao redor, evitando muitos acidentes. Além disso, por ter evitado a transmissão de ar, ele permitiu que os pacientes com câncer de ouvidos possam ouvir bem o som humano. O terceiro lugar é o estilete para eletricidade. E mencionar o motor de energia elétrica, a sua mente provavelmente vai ter imagens de circulação de arco-íris. Mas o motor de energia elétrica baixo, é dito que se mover a cabeça e mover o cérebro, ele pode gerar energia. Ele não é afetado pela direção do vento. Onde há vento, onde pode se instalar. Além disso, o custo de instalação e o custo de reparação são aproximadamente metade do preço de um motor de energia elétrica